Graça e paz, amados. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal IBN Adoradora de Franca. Estou aqui para trazer uma palavra para o seu coração neste dia, nesta hora. Que o Espírito Santo possa tocar em você, alcançar a sua vida. Estamos estudando sobre a fé vitoriosa, a fé que vence, a fé que promove os milagres de Deus. Amém? Que você possa alcançar este nível de fé, crescer nesta fé, desenvolver esta fé. Amém? Que possamos todos nós termos um coração ensinável, termos paciência para aprender e também ser treinados pelo Senhor, para que nossa vida, nossa caminhada possa alcançar as vitórias e os milagres de Deus nas nossas vidas. Amém? Quero que você acompanhe comigo nesta hora a referência que nós estamos estudando. E nós tenho falado em algumas mensagens gravadas sobre os 12 passos da fé vitoriosa. Nós falamos sobre vários temas e hoje eu quero falar com você mais esse tema desta hora, deste momento, desta noite aqui, falar somente o que fortalece a fé. Este é o estudo de hoje, esse é o tema da qual convido você a estudar, a deixar o Espírito Santo alcançar o seu coração, tocar em você, para que você cresça e desenvolva uma fé vitoriosa. Amém? Então o tema de hoje é falar somente o que fortalece a fé. Nós estudamos sobre Josué. Em Josué 1:8, ali a palavra de Deus diz que Deus diz para ele não cessar, não parar de falar o livro da lei, antes meditar nela dia e noite. Nós vemos então a importância ali do guerreiro Josué para alcançar a terra da promessa, da qual Deus os levanta para isso. Então ele deveria usar a sua boca para fortalecer a sua fé, usar a sua boca ali para falar a palavra, para declarar a palavra, para que ele pudesse agir conforme a palavra de Deus, vinda do seu coração, da sua alma. Então, eu quero trazer aqui a nós também sobre um outro guerreiro que sabia muito bem usar a boca para preparar a sua mente para a batalha. É o guerreiro Davi. Davi, ele soube como ninguém usar então as palavras, a boca, para que pudesse fortalecer a sua fé nas batalhas da vida. Nós vemos em 1 Samuel 17:26, ali, quando Davi, lê comigo, acompanhe comigo, diz assim: quando Davi enviado ali pelo seu pai Jessé até o fronte para levar as provisões para os seus irmãos, e ali então ele vê um gigante, Golias, ameaçando o seu povo. Davi, quando vê aquela cena, ele diz o que está escrito aqui em 17:26, em 1 Samuel, diz assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi sabia falar o que fortalecia sua fé. Davi, ele, quando viu aquele gigante ameaçando o seu povo, assim como ele tinha feito com um urso, com um leão, ali, quando ele pastoreava as ovelhas, e ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, e dessa mesma maneira ele vê aquele gigante ameaçando, amedrontando e intimidando o povo de Israel. Ele diz: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele usa a palavra, usa a sua boca para fortalecer a sua fé. Amados,
quando nós percebemos, entendemos que a fé precisa ser desenvolvida, sabe? Às vezes eu comparo a minha vida de fé, por exemplo, com um atleta, não é? Um atleta, para ele chegar a um nível, para ele subir num pódio, para ele ter uma medalha, ele precisa se abster de várias coisas. Ele precisa treinar tantas horas por dia, fazer uma dieta, renunciar a algumas coisas, não é? Talvez quando seus amigos ligam para eles, olha, vamos para uma festa, vamos para isso. Mas ele sabe onde ele quer chegar. Ele fala, não posso ir porque eu estou aqui, né, cuidando da minha mente, cuidando do meu corpo, estou aqui me preparando para o dia da corrida, para o dia da prova. E às vezes eu me comparo a minha vida de fé com a vida de um atleta. E eu vejo que nós precisamos ainda crescer muito na fé. Porque muitas vezes nós queremos grandes resultados da parte de Deus, sabe? E muitas vezes nós não estamos nos preparando. Eu disse que a fé, ela não vem no piscar de olhos. Ela precisa ser desenvolvida. Uma vida de fé, amados, não se conquista de uma noite para o dia. Ela precisa de tempo, como eu disse, de paciência para trabalhar e para também ser trabalhados. Nós precisamos ter paciência. É durante o processo, é a nossa vida que Deus vai nos treinando, amados. Eu já disse isso aqui nesses estudos sobre o deserto também, que é importante. Deus permite muitas vezes algumas dificuldades na nossa vida para nos treinar, para que possamos desenvolver a nossa fé. Então, neste passo de hoje, aqui, que você entenda a usar a sua boca, usar as palavras, o falar, para que somente aquilo que fortaleça a sua fé. Davi havia enfrentado o rei Davi, né? Esse menino corajoso, guerreiro, havia enfrentado um urso, um leão, e agora ele vê esse Golias, um gigante ali, que todo o povo de Israel temia. Mas, naquele momento, o seu coração de guerreiro falou, ardeu, e ele então confronta com estas palavras: quem é este incircunciso que afronta o Deus vivo, o Deus dos exércitos, os exércitos do Deus vivo? Ou seja, quem é esse que não tem a proteção de Deus? Quem é esse que não está amparado com as promessas e a palavra de Deus? Sabe, queridos, nas dificuldades, muitas vezes, nós devemos também nos comportar dessa maneira. Falar a palavra, declarar a palavra. Saul, por sua vez, percebeu que havia ali alguém com um coração cheio de fé, cheio de coragem, e manda chamá-lo. Então, nós vemos isso aqui no versículo 32, do capítulo 17, diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Saul manda chamá-lo e Davi mais uma vez declara a palavra: olha, não fique com medo, meu rei, não desfaleça o coração de ninguém. Eu vou lá e vou pelejar contra este filisteu. Mas Saul, vendo ali Davi, mesmo cheio de coragem, e percebeu que Davi não era um homem guerreiro, assim, pelo menos na aparência. Ele diz no verso 33, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha só, Saul disse: olha, você ainda é jovem, né? Você não tem um porte atlético, você não é um guerreiro. Golias não, Golias é guerreiro desde a sua mocidade. Ele é preparado para a guerra, preparado para a batalha, preparado para a luta. Mas Davi responde com toda a segurança no verso 34. Acompanhem comigo. Diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim.
agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi responde com total segurança. Sabe, na batalha espiritual, amados, que nós enfrentamos, muitas vezes é importante o inimigo ouvir da nossa boca, sabe, a declaração de fé no Deus que você serve, no Deus vivo da qual nós servimos. É importante, porque Davi ali não só declara as verdades ou a palavra para fortalecer a sua fé, mas também para o inimigo, para o diabo ouvir aquilo, porque ali é uma batalha travada, não só com a questão do seu inimigo, mas também no reino espiritual. Então, como nós vemos em Provérbios 18, 21, que a língua tem poder sobre a vida, mas também sobre a morte. Então, a nossa boca, muitas vezes as pessoas reclamam daquilo que estão vivendo, mas eu sempre costumo dizer que nós somos aquilo que nós falamos. Quando você fala, quando você declara as coisas, queridos, você acaba vivendo aquilo ali. Então é tempo de nós fortalecermos a nossa fé. Se você deseja ser um homem de fé, uma mulher de fé, se você deseja aumentar a sua fé, sabe? Hoje você tem que ter mais fé do que ontem. Amanhã você tem que ter mais fé do que hoje. Depois de amanhã você tem que ter mais fé do que amanhã. O mês que vem tem que ter mais fé do que esse mês. E assim por diante. Tem que ser uma vida crescente na fé. E é óbvio que para termos fé, muitas vezes temos que ir contra aquilo que o mundo está vivendo. Não é diferente nesses dias, não é mesmo? Não é diferente. Enquanto todo mundo está com um diagnóstico negativo, né? Tantas notícias ruins que a gente vê, que a gente ouve, mas nesse tempo Deus te chama para que você fale somente aquilo que fortaleça a sua fé. Davi vai até Golias. Golias tenta amedrontá-lo e diz assim: quem é você para vir até mim? Eu vou jogar seu corpo, a sua carne para as aves dos céus e para os animais dos campos. Mas Davi ali, mais uma vez, ele declara a palavra. Talvez nesse momento que ele foi até o gigante ali, né? Que ele passa, toma aquelas 5 pedrinhas lisas, aquela funda, e então, depois de abandonar toda aquela veste que ele, né? Que Saul põe até ele, aquela armadura, ele não dá conta daquilo, ele se sente desajeitado com aquilo porque nunca tinha usado. Então ele pega aquelas pedrinhas lisas, 5 pedrinhas lisas, mais a sua funda, e vai até o gigante. Talvez nesse momento ele vai orando, não é verdade? Orando a palavra, não é? Talvez Deuteronômio 28, olha, se por um caminho os inimigos vierem contra ti, por 7 eles vão ter que fugir. Então ele foi orando, ele foi se preparando o seu coração, a sua mente para a batalha. Sabe, amados, um homem de fé, uma mulher de fé, é aquele que tem uma mente trabalhada por Deus. Um homem que vence, uma mulher que vence, é aquele que é destemido. Ele não age mediante as circunstâncias, por mais que pareça difícil, mas ele crê num Deus vivo, sabe? Você tem que crer assim, eu tenho que crer assim, não tem outra mensagem para nós falarmos nesses dias, a não ser esta, de que nós somos uma comunidade de fé. Eu sempre digo isso na nossa igreja, amados, né? Eu sempre digo isso e sempre profetizo. Falei, olha, a nossa igreja é uma pequena comunidade, mas a nossa igreja não tem desempregado. Os irmãos têm tomado posse desta palavra, sabe? E criando alternativas, mesmo em tempos difíceis. Então eu vejo a mão de Deus agindo e trabalhando na vida dos irmãos, na minha vida, na vida dos irmãos, para que nós vamos crescendo na fé. Eu tenho observado isso. Isso pode acontecer na sua vida também. Então, decida-se, determine-se a ser um homem, uma mulher de fé.
sabe? Que as pessoas, quando olharem para você, falam: olha ali um homem de fé, olha ali uma mulher de fé. Tem isso como alvo na sua vida. Não aquela pessoa que reclama, aquela pessoa que murmura, que tudo vê coisas ruins, sempre vê o lado negativo da vida. Isso não é bom. Você não vai crescer na fé dessa maneira. Talvez você até cresça, mas da incredulidade. Deus chama para si um povo especial, um povo que acima de tudo crê nas promessas, crê na palavra. Você tem que ter fé, irmãos, até para tudo na vida. Então Davi vai, vence o gigante, sabe? Nós vemos também ali, para estar finalizando aqui este estudo, Jeremias, por exemplo. Acompanhe comigo o chamado de Jeremias, capítulo 1. Olha só, quando Deus chama Jeremias, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Deus, ali, quando chama Jeremias, Deus, mais uma vez, fala da importância do falar, da boca. Deus toca na boca de Jeremias, e Jeremias fala assim: olha, eu não sei falar, Senhor, porque eu sou como uma criança. E Deus fala assim no verso 9: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus toca na boca de Jeremias para que ele pudesse falar aquilo que Deus falasse ao seu coração. Sabe, tudo que Deus precisa fazer, amados, é tocar na nossa boca. Sabe, o diabo precisou de uma boca para fazer com que Adão caísse. Então, Deus precisa tocar na sua boca para que você vença. Olha só no versículo 10. Deus fala assim: olha que hoje te constituo, falando para Jeremias, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Mas veja bem, de que maneira que o profeta Jeremias faria todas essas coisas? Para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar, para edificar, para plantar. A maneira é pela boca, é pela palavra. Então, amados, o que você tem são as palavras. Creia na promessa de Deus. A Bíblia é repleta de inúmeras promessas. Tome posse de pelo menos uma delas. Sabe, há promessas gerais, mas também há promessas específicas para cada área das nossas vidas. Então Deus é fiel na sua palavra. E no versículo 12 Deus fala assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus está velando a sua palavra. Deus precisa tocar na sua boca para que você fale somente que fortaleça a sua fé. Não importa se você teve experiência, não importa se as pessoas olham para você e falam: nossa, mas você, como Davi. Deus não vê a aparência, Deus vê aquilo que está plantado no seu coração. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cheio de fé, cheio de coragem, guerreiro. Deus, para esse tempo, chama pessoas assim. Amém? Que você fale somente que fortaleça a sua fé. Sabe? Da mesma maneira, só para a gente finalizar, a arma que Jesus usará para derrotar o anticristo e o falso profeta nos finais dos tempos, depois da segunda vinda de Cristo. A primeira vinda, Jesus vem e arrebata a sua igreja. Na segunda vinda, Jesus volta com os anjos e a igreja. E ali, a arma que Jesus vai usar para destruir o falso profeta e também o anticristo, está lá em Apocalipse 19:15. Aí Deus fala assim: de sua boca sai uma espada afiada que ferirá as nações. A espada afiada, que está lá em Efésios, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que sai da boca. É a palavra que vence. É a palavra que rompe. É a palavra que faz de você um vencedor.
Então medite na palavra, fale da palavra, declare a palavra, viva a palavra. Assim você vai crescendo na fé, se tornando uma pessoa, um homem e uma mulher de fé, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você neste momento. Se você puder aí, feche os teus olhos. Glória a Deus, que o Senhor possa alcançar o seu coração, tocar na sua boca, para que você fale somente aquilo que fortaleça a sua fé. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Amalassura Cantalás. Senhor, neste momento, Pai, o Senhor possa tocar nestas vidas, Senhor, alcançar esses corações. Muitos deles tentaram até em desanimar, em parar, mas o Senhor chama novamente, dizendo: meu filho, minha filha, eu tenho um plano na sua vida, eu tenho coisas maravilhosas para realizar na sua vida e através da sua vida. Não desanime, não desista, se levante, diz o Senhor. Deixa eu tocar na sua boca, porque eu velo pela minha palavra, diz o Senhor, e eu vou cumprir cada uma delas na sua vida. Então, amados, seja alcançado pelo Espírito Santo nesse momento. Espírito Santo, toque nessas bocas, para que eles possam falar somente aquilo que fortalece a fé, e assim que cada um cresça e desenvolva uma fé vitoriosa, a fé que promove um milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Deus abençoe. Estamos chegando ao fim dessa transmissão. Amém? Convidar os irmãos também, vocês que estão nos assistindo, se inscrever no nosso canal, amém? Compartilhar esse link e dizer que nas próximas semanas vamos estar trazendo um estudo aos domingos sobre os milagres de Jesus. Então convido você a acompanhar esta série de estudos a partir de domingo também. Vai ser bênção na sua vida, amém? Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.